estamos entrevistando a ginecologista Margarete Assis Lemos. Gostaria de falar um pouco agora, doutora Margarete, sobre prevenção. Quais os métodos de prevenção contra a gravidez? Como é que se escolhe um método? Os métodos de prevenção vêm de barreira, dos anticoncepcionais orais, dos anticoncepcionais injetáveis, dos anticoncepcionais tópicos, que são presos na pele, o PET, e também os anéis, que são introduzidos dentro da cavidade vaginal. Todos têm a mesma segurança, a mesma eficácia. Varia a via de administração. E isso vai depender muito da escolha da paciente. Aí você diz para ela que todos têm o mesmo hormônio, que nada vai fazer mal, porém ela tem que aceitar aquilo que é mais fácil para a vida dela. Quais são os métodos de barreira? Você tem quase que não se usa mais, são os diafragma, os géis, que não têm uma segurança como tem os anticoncepcionais mais novos, que são os orais, os injetáveis. Mas o preservativo, por exemplo, é um método de barreira. O preservativo, ele também não é o melhor método anticoncepcional, ele é o melhor método contra doenças venéreas. Aí por que não é o melhor método? Porque ele pode furar. Entendeu? Então você tem que ter um controle muito grande. Se no dia da sua ovulação você usa uma camisinha e ela fure no dia, você vai ficar grávida. Ou se 2, 3 dias antes você pode engravidar. Então são métodos que não te dão uma segurança. Os índices de segurança são chamados índices de Peer. Eles têm que variar de 0,003. Eles não podem ter um índice muito alto, porque senão o índice de gravidez também fica maior. Eu já ouvi dizer que há mulheres que não gostam de tomar pílula porque pílula engorda. Engorda? Não. No início, as pílulas tinham uma alta dosagem de hormônios. Hoje, as pílulas são todas de médio para baixo índice hormonal. E os hormônios também são escolhidos. Tanto a progesterona como o estrógeno hoje são progesteronas que têm uma ação muito maior e têm os efeitos colaterais muito menor. Então hoje, se disser que você engordou porque você tomou uma pílula oral, que você tomou um injetável que não seja a base de medroxiprogesterona, você não tem por que engordar. E mais engraçado é que às vezes elas não reclamam só de engordar, elas têm medo de parecer que são mulheres que já estão prontas para o ato sexual. E essa mudança de corpo não ocorre na hora que você começa a se relacionar, sim na puberdade. Independente se está tomando pílulas, se está se relacionando ou não. A mudança do corpo, da ação hormonal, ela é natural, ela é intrínseca, ela tem. Aí você vai ter mamas, você vai ter cintura, você vai delinear suas nádegas. Então a transformação do corpo da mulher não se dá no início do anticoncepcional, mas sim na puberdade. E a prevenção contra doença sexualmente transmissível? Aí sim, aí você fala em preservativos, em camisinha. E só? Não tem, também tem uma coisa que você pode, depende do seu enfoque com o seu parceiro. Por exemplo, quais são as doenças que você mais orienta? AIDS, câncer de colo de útero, as doenças vaginais, que acabam inegavelmente entrando na parte da fertilidade. Por exemplo, se você tem uma clamídia, por exemplo, ela vai acabar detonando, às vezes, o seu sistema reprodutivo. Então você pode ter uma sequela, uma infertilidade, porque você teve uma infecção venérea. Então depende de tudo isso daí. Então, como que você vai tratar com a paciente? Você tem que ver como que é o relacionamento dela. Se ela for uma pessoa madura, ela pode sentar com o companheiro dela, o que eu acho que todo mundo deve fazer isso. Olha, eu nunca me relacionei. Você já se relacionou com algumas pessoas. Você usou preservativo? Se essa pessoa for uma pessoa confiável, eu acreditar nela, ela fala, não, eu usei preservativo. Acabou, você não tem que fazer nenhuma prevenção, porque o teu companheiro não vai te passar nenhuma doença. Mas eu já ouvi dizer que quando o assunto é sexo, todos mentem. Então há que se ter muito cuidado. Então, isso que eu sempre falo com a minha paciente. Mas será que você vai botar a mão no fogo por causa dele? Então é melhor você também orientá-lo, porque às vezes ele não sabe do mal que ele está te trazendo. Doutora Margarete, eu ouço dizer que na Europa já há muitos casais que usam
o preservativo, mesmo quando não estão evitando gravidez, para evitar doença sexualmente transmissível. Como é que, em geral, acho que a mulher fica mais assustada, mais exposta. Como é que seria a abordagem de uma mulher casada para colocar isso para o marido? Não, ela pode ter duas coisas. Ela pode, por exemplo, ter um marido que viaja muito. Então ela chega e fala, eu acho que ele se relaciona. Então ela vai ter a sua prevenção. Ela pode ter essa atitude depois dela ter se infectado por uma doença. E às vezes ela quer saber se essa doença foi passada no momento, se pode, porque tem doenças venéreas que você pega não no momento, a pessoa é portadora e passa. Por exemplo, a clamídia, ela pode ficar 20, 30 anos dentro do organismo da mulher, nos órgãos sexuais. Então não tem como, você pode ter se infectado agora e ter uma infecção de clamídia 15, 20 anos depois. Então tudo isso você põe em pratos limpos. Agora a europeia, ela tem mais facilidade, entendeu? De falar isso com o parceiro. Eles se separaram, se reorganizaram muito antes da mulher brasileira. Então ela sabe, elas são mais instruídas sobre isso. Falando em instruída, e a reposição hormonal, você é a favor? Sim, quando ela precisa, ela é extremamente interessante. Há contraindicação? Tem contraindicações. Você não pode fazer uma reposição hormonal em alguma mulher que tenha alguma doença, câncer, uma doença trombótica, que já teve, ou uma hipertensão, que já teve um AVC. Tudo isso você tem que fazer. O maior problema de você tratar as mulheres na menopausa é que elas têm que entender que o tratamento ele tem um tempo certo. Não adianta você chegar aos 62 anos no consultório e falar, eu quero tomar hormônio, não tem mais lugar. O tratamento, ele geralmente, vai nos primeiros 5 anos da menopausa, depois ele tem pouquíssima ajuda, às vezes até piora, por exemplo, no caso de AVC, de hipertensões. Então, a repercussão depende de cada órgão, então você tem que ter essa orientação. As pessoas às vezes procuram a reposição hormonal achando que é a pílula da juventude. Eu não quero ficar com a pele velha. Você imagina que o colágeno, o hormônio consegue controlar 2,1% dele ao ano. O resto se perde, não tem jeito, você vai perder isso daí. E não vai usar o hormônio a vida toda. Com 5, 6 anos, nem esses 2,5 ele consegue mais reter. Então você tem que fazer uso de tratamentos dermatológicos, não achar que o hormônio é a salvação da juventude da mulher. Entendo. Estamos sendo muito bem orientados, questão de opinião, volta já.